E aí, você tá ligado que o termo vacina vem justamente de vaca ou de boi? Aproveitando, comemorando aí a vacinação do pessoal da área de educação, então vem comigo conhecer essa história depois da vinheta. Fala, sua louca, seu louco, Prof. André do História em Casa nessa ondinha do saber. Se lembre que onde a gente vai aí de comentário de história, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, também segue a gente lá no Instagram, no Facebook do Prof. André História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify e conferir nossas lives de games históricos também lá na plataforma roxinha. É isso aí, estamos aproveitando justamente esse momento e desculpa aí se for de repente, né? Ostentação vacinal, mas pô, tô aqui desde sexta-feira já começando a virar jacaré em 3, 2, 1, né? Então dá uma olhada aí, porque às vezes meu olho vai piscar, ele vai fazer assim, ele não vai fechar assim, meu olho lá no meio, ele vai fazer assim, então fica de olho aí se você tá vendo. Mas comemorando sexta-feira assim, tomei aqui a minha vacina da Pfizer, que é muito interessante, que até o meu irmão e muita gente falou, essa aí é de Playboy, essa aí é mó inovação, essa aí é a que o governo rejeitou com 50% de desconto. Mas, lembrando que, e aí, você tá ligado que o termo vacina tem a ver justamente com vaca, mas a história aí de vacina você pode falar até associada, olha que coisa, desde lá do século X na China já se utilizava aí uma tentativa de combater algumas doenças como a própria varíola, arrascando, né, ou tirando a casca lá da ferida e tal, e fazendo um pó e assoprando na cara da pessoa, mas o termo, na verdade, vacina, começa a ser delineado mais ou menos ali no finalzinho do século XVIII, associado à história aí de um médico inglês chamado Edward Jenner. Esse belo rapaz aqui, Edward Jenner, que foi o cara que descobriu justamente como combater aí a varíola entre os seres humanos. Muito interessante aí que ele se ligou, né, nestas histórias relacionadas aos ordenhadores de vaca aí serem, né, imunes à doença da varíola bovina. E na sua obra, um inquérito enorme aqui, o título da obra dele, um inquérito sobre as causas e efeitos da vacina da varíola. Que aí vem essa história de que ele se ligou que algumas leiteiras aí, né, ou o pessoal que ordenhava as vacas, eram imunes à chamada varíola, né, bovina, ou tinham aí, né, já passado por uma versão amena e mais leve da doença e já eram imunes a essa doença. E aí ele fez um teste de extrair o pus lá e inserir no molequinho, e aí o molequinho ficou imune a essa doença. E lembrando que a partir daí, então, tem também relacionado a essa história, por que tem a ver com vaca, vacina e tal? Porque justamente seria, né, o desenvolvimento para a cura. Peraí que travou aqui, mas volta lá para você, que travou, mas voltou a cura para variolae vacinae, que é a varíola bovina. Então, lembra que vacina aí tem a ver com vaca também, né? Mas essa ideia de que surge justamente desse contexto de combater a varíola e essa descoberta aí do Edward Jenner, então, de que quem tinha contato com uma versão leve da doença conseguia justamente, então, né, ficar imune à doença. E é interessante que essa da Pfizer que eu tomei aqui, super moderna, envolve um outro tipo de pesquisa que envolve com RNA, muito louco aí, interessante, né, da gente associar. E também se coloca não só o termo, né, vacina associado ao Edward Jenner, mas vacina também surgindo esse termo, consolidado em 1881 para frente, com o cientista francês Louis Pasteur, acho que falei certo aí, Louis Pasteur, que então desenvolveu justamente o uso da vacina como uma forma de batizar as vacinas aí de segunda geração. E aqui no Brasil, é claro, além da gente associar a história da vacina, né, com aí essa influência externa, mas a revolta da vacina com o Brasil aqui em 1904, né, durante o governo lá do Rodrigues Alves, lembrando aí que a população reagiu às medidas de vacinação obrigatória desenvolvida pelo Oswaldo Cruz, ministro da Saúde nesse momento, né, o equivalente ao ministro da Saúde nesse momento, que justamente estabeleceu a vacinação obrigatória à população brasileira para combater a varíola, né, uma coisa que a população reagiu aí. É claro que existiam outros sentimentos e insatisfações envolvidas, como expulsão aí da população
da região central, como a reforma urbana, né, a destruição de cortiços também, vários outros fatores aí, mas envolve também essa coisa interessante que inicialmente a população e até elementos do governo se colocaram contra a vacinação, né, e essa campanha aí obrigatória da vacinação pelo governo, mas que anos depois, se não me engano, em 1908, a população foi às ruas também exigindo aí a vacina, que é essa coisa. Então, se você conhece alguém aí que pode se vacinar, tem direito, ou precisa vacinar a segunda vez, porra, fala aí pra pessoa, vai vacinar a tia, tio e dane-se, vão vacinar. Até agora não virei jacaré, você viu aí se piscou o olho? Não sei se piscou ou não, mas enquanto você tá vendo se piscou o olho ou não, vai dando aquele like então, deixando aí o seu comentário ao final do vídeo, também seguindo a gente lá no Instagram, no Facebook do Prof. André História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify, também aí seguir a gente lá na outra plataforma e ativar o sininho que eu esqueci de falar aí. É isso aí, espero que você tenha gostado deste comentário leve sobre história aqui com o Prof. André do História em Casa e até o próximo comentário então. Até mais, valeu!